que eu queria retomar é mais um discurso técnico mesmo dessa questão da dívida. Na verdade, essa questão de quando a dívida foi assinada, o TCE de Minas Gerais manteve uma preocupação muito grande com o endividamento de Minas. E foi compartilhado pelo Tribunal de Contas da União, que também tendo Minas Gerais como um dos principais haveres do seu tesouro, o TCU ficou preocupado em verificar se ao final do contrato, em 2028, se haveria possibilidade de pagamento ou não dessa dívida. E muito interessante que esses estudos mostram que, com toda essa possibilidade do pagamento nesses patamares atuais, que são altíssimos, nós chegaríamos em 2028 num quadro ainda mais grave do que estamos hoje. E o que é pior, quando chega em 2028, quando será feito esse encontro de contas, nós teremos apenas mais 10 anos para a quitação total, até 2038. Então, a preocupação que a gente vê nesse movimento que a Assembleia lidera é exatamente nesse sentido, que não é um movimento até para a geração de hoje, mas é um movimento para as próximas gerações, porque o grande problema vai acontecer em 2028 e se estenderá nessa década de 2028 a 2038. Então, de modo prático, uma vez reconhecido que há necessidade da renegociação, os encontros que a Assembleia de Minas fez com a participação da UNALI, da auditoria, enfim, estudiosos do Brasil inteiro, o professor Fabrício foi um dos que mais colaborou para o conhecimento técnico desse assunto, nós chegamos à conclusão que é absolutamente fundamental 3 providências. A primeira delas, a adequação dos juros aos juros praticados no mercado de hoje. Então, se em 98 eu tinha um juro de 15,8 e hoje eu tenho um juro de 2,4, evidente que esse valor do juro de 7,5 ele tem que ser trazido para a realidade hoje. Então, o que se postula é que esse juro não pode ser superior a 1,2% para ele corresponder hoje àquilo que foi celebrado em 98. Em segundo lugar, também retirar o indexador, o IGPDI, que conforme já foi aqui todo mundo concordou, ele é altamente influenciado por política cambial, por compras no atacado, né? E trazer para um índice mais próximo da inflação ou, segundo alguns, nem utilizar índice de correção. Mas, se fosse usar, o IPCA é o que melhor retrata a inflação e, consequentemente, a arrecadação dos estados. Então, essa é a primeira providência. Segundo, que esse confisco, que hoje é em torno de 13% para o pagamento da dívida, como há a melhoria do quadro fiscal dos estados e, evidentemente, a diminuição do risco desse pagamento, nós reduziríamos esse 13% para 9%. Então, responde a sua pergunta. De imediato, agora, já sobraria para os orçamentos estaduais mais 4% da receita corrente líquida para investimento. Nós fizemos tudo. Só um minutinho, só terminar. Então, se nós aplicarmos esse percentual no confisco da receita corrente líquida, sobrariam mais 4% de investimento para os estados, o que representa já de pronto alguma coisa em torno de R$1,5 bilhão de reais. Isso ano? Isso ano. Nossa, e o terceiro dado seria nesse espaço de 2028 a 2038, se houver algum resíduo, que hoje não há nenhum tipo de salvaguarda, que também seja mantido esse mesmo patamar da possibilidade aí da taxa de comprometimento da receita corrente líquida em torno de 9%. Dessa maneira, todos os estados iriam quitar as suas dívidas, não haveria favor nenhum, mas simplesmente trazer o contrato para o modelo econômico que estamos vivenciando nos dias de hoje. O nosso estudo não dá essa realidade, não vai nessa realidade, não. Primeiro que o Estado de Minas, a economia do mundo, vai diminuir. O Estado de Minas a 13%, a Minas está caindo, a receita de Minas está caindo. Então, nossa capacidade de pagamento, os 13%, vai ser menor, o valor vai ser menor. Você tem uma ideia, em 2011, nós pagamos 3 bilhões e 600 milhões da dívida e ela superou a 8. E somamos mais quase 5 bilhões no nosso saldo. Porque nós devemos 8, pagamos 3, ficamos devendo 4 e 400. Então, esse mecanismo vai virando uma bola de neve, é o que o conselheiro falou, chegar em 2028 vai alterar. Mas se for IPCA mais 2, o senador, o conselheiro, nós fizemos o cálculo.
Nós temos capacidade em 2011, era 3 bi e 600. Se fosse IPCA mais 2, a nossa dívida, do jeito que ela está com esse juros sobre juros, a tabela price, toda essa incorporação de legalidades nessa, nós teríamos de pagar 4 bi e 100. Não ia resolver o nosso problema. Nós não conseguiríamos pagar a nossa dívida. Ela seria mas o cálculo incorporada. seria feito com 1,2 mais IPCA. 1,2 mais IPCA. Eu acho que isso... Nós fizemos isso, inclusive Bom, para Minas na e São verdade, Paulo. renegociar é necessário, eu é necessário. Helena, depende da habilidade de quem vai fazer. eu gostaria de os retomar alguns Isso. pontos no próximo bloco. Tá certo? Não, nós temos um tempo Não, ainda, nem professor. temos Você tempo. pode Se eu nesse puder bloco. fazer algumas colocações, se for possível. Já está na É sua possível, hora. né? Inclusive, se o senhor Tá pudesse, certo. eu ia perguntar ao senhor e também ao não, porque Gustavo. passou por todos, né? Então. Não, o senhor pode ficar, nós temos aqui tempo ainda. Passou pois e voltou, não sei qual é o tempo. Né? Então, eu vou retomar, porque é o seguinte, está havendo um debate aqui, eu acho que alguns pontos interessantes estão sendo colocados, mas até para o telespectador não fica muito visível qual é o problema de fato, tá certo? Nós temos de retornar lá na renegociação da dívida. Quer dizer, o conselheiro colocou que não acredito que tenha sido um erro e eu também não. O contrato, né, diz que foi uma falha. Uma falha, porque acreditaram numa conjuntura e acreditaram que ela seria eterna. Então foi um erro de avaliação de conjuntura. Então o que foi decidido ali no contrato? De um lado, o governo garante a destinação de 13% da sua receita líquida real para o pagamento dos juros da dívida com a União, dos encargos, juros e correção, não é? O IGPDI mais 7,5%, dadas as condições de Minas. Não é? Então ele teria de destinar. Isso significa que o governo, esses 13%, eles se tornaram recursos sagrados no orçamento para o pagamento desses encargos. O governo, a partir daí, ele teve de abrir mão deste volume de recursos, para pagar a União. E isso, obviamente, prejudica a oferta de políticas públicas. O grande problema é que a conjuntura mudou. Então, se o IPCA, naquele período de 94, 98, ele foi melhor que o IGPDI, as turbulências que vieram depois, as várias crises financeiras, levaram o IGPDI a distanciar muito do IPCA. Isso se voltou contra os estados que aceitaram aqueles termos. E não havia ali naquele contrato uma cláusula de revisão. E hoje o governo federal diz o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal, no artigo 35, me proíbe uma renegociação dessas dívidas. É o argumento utilizado pelo governo federal. Que legalmente eu acho que ele não comporta Tá, isso. me deixa só o professor terminar, que eu preciso também conceder a palavra também ao Mas Gustavo aí, só para poder concluir o problema que se colocou, é o seguinte, eu amarro o orçamento, ato as mãos do Estado, porque várias medidas ataram as mãos do Estado, os Estados ficaram proibidos de usar a mão do endividamento, inclusive, da dívida para financiar seus gastos, não é? no contrato que foi realizado. Eu pego uma boa parte do orçamento do Estado para o pagamento de juros da dívida, contribuo para a geração de superávit primário, não é? Agora, por outro lado, as condições se alteraram e a dívida não para de crescer. Não para de crescer. Ou seja, é aquilo de chupar gelo, né? Não é isso? Enxugar gelo. Não, só para a gente terminar enxugar gelo, não é? A dívida não para de crescer. E aí vai dar nesses problemas que o conselheiro colocou aqui, bem lá na frente. Tá ótimo, professor. Só para a gente terminar nosso bloco, Gustavo, uma avaliação realmente, se o governo tivesse mais, as prefeituras hoje poderiam estar numa condição talvez melhor, né? Quem me dera, Helena, que o problema dos municípios fosse só este. No próximo bloco nós temos mais um. Claro, então. mas do ponto de vista prático, os municípios, enquanto entes federados, eles estão há décadas aí colocados no lado mais fraco dessa relação federativa. E a dívida dos estados tem constituído aí um impeditivo, ainda que não seja contraída pelos municípios, um impeditivo para o crescimento até das cidades. Então, isso é uma consequência direta.
E acho muito oportuno se rediscutir a renegociação da dívida neste momento, porque nós estamos atravessando, esse programa especificamente fala da questão das eleições 2012, e nós teremos uma grande renovação do quadro municipal. 46% dos gestores atuais não podem se candidatar, não poderiam, né? Não puderam porque já foram reeleitos. Daqueles que podiam, muitos não foram, e dos que foram, nem todos serão eleitos. Então haverá uma renovação muito grande. E este será, entre outros 20 temas já elencados pela Associação Mineira dos Municípios, um dos grandes desafios a superar: a dívida dos estados com a União com impacto nos municípios e a dívida dos municípios com a Previdência, que certamente nós vamos abordar ainda